Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Péssimo resultado para o Bahia. Bahia perde para o Santos jogando dentro de casa perante o seu torcedor. Mais de 40 mil pessoas foram lá assistir e sair da Fonte Nova com raiva, chateado e decepcionado. E essa derrota, além de deixar o torcedor bem decepcionado, colocou o Bahia em situação péssima na tabela e o Bahia, teoricamente, teoricamente o Bahia entra no Z4. O Bahia vai depender de uma combinação de resultados para poder não entrar no Z4. Eu vou trazer aqui para vocês tudo explicadinho com relação a isso. Bora falar também sobre Luciano Juba. O que é que vocês acharam? Eu não vou dizer do jogo de Luciano Juba, que ele até não errou. Não vi ele fazendo nada cometendo nenhum erro na partida. Mas o que vocês acharam de Rogério Ceni improvisar Luciano Juba lá na ponta direita no lugar de Ademir? Particularmente eu achei errado, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de agora. Eu vou colocar o que o próprio Rogério Ceni falou com a entrada de Luciano Juba e vou trazer aqui alguns números, opinião, e eu quero saber a sua opinião, torcedor. O que é que você achou dessa escolha de Rogério Ceni colocar Luciano Juba, um jogador que sempre se destacou jogando na esquerda, e ele colocou, improvisou o atleta que está chegando agora no clube, diga-se de passagem, lá na direita. A gente vai falar sobre isso também, sobre posição do Bahia na tabela, sobre muita coisa que envolve esse jogo no vídeo de agora, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho, chega aqui assim, ó, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Bom, rapidamente sobre o jogo de ontem, o Bahia fez uma partida ruim, muito ruim. Desde o início do jogo, o Santos mostrou logo para que veio. Quem assistiu o jogo percebeu que logo no início da partida, o time do Santos criou logo duas grandes oportunidades e por pouco não fazia o gol no time do Bahia. O Bahia não conseguiu se acertar na partida, fez um primeiro tempo muito aquém. Eu acho que Rogério Ceni faltou perceber algumas coisas na partida, como por exemplo, Soteldo. Soteldo ontem fez uma partidaça, jogou muito, porque ele jogou solto. Um atleta daquela qualidade, jogando solto, recebendo a bola o tempo todo sem marcação, o cara vai acabar com o jogo e foi o que ele fez. O Soteldo jogava por dentro, jogava por fora, jogador de muita qualidade, não pode jogar solto. Alguém tem que estar em cima marcando duro ele, não pode deixar jogar solto. E Soteldo ontem jogou solto. Outra coisa também, marcação do Bahia. A marcação do Bahia continua muito falha. O Bahia tomou 2 gols de bola parada, coisa que é inaceitável. 2 gols de bola parada, o gol de baba que o Bahia tomou, como a gente fala aqui na gíria, simplesmente a dupla de zaga do Bahia também falha, isso a gente vai falar em um próximo vídeo com relação a isso também, mas fato é que o Bahia não jogou bem. Eu não acho que o Bahia até mereceu perder, mas o Santos, a todo momento, o Santos adiantou suas marcações, sua linha de marcação, marcou o Bahia no campo de ataque ainda, no campo de defesa do Bahia, tentava roubar a bola e foi para cima do Bahia o tempo todo. Parecia que em algum momento, teve momentos da partida que parecia que o Santos estava jogando em casa, porque o Santos não tomou conhecimento do Bahia e foi para cima, tá? E aí o treinador Rogério Ceni fez algumas substituições, e substituições essas, principalmente a de Juba, que a gente vai destacar aqui. Mas o Bahia perdeu o jogo por 2-1, se complicou na tabela de forma feia, e sim, o Bahia pode ir automaticamente para a zona de rebaixamento. Eu vou explicar para vocês aqui agora o porquê que isso pode acontecer. A gente tem que torcer para uma combinação de resultados para que isso não aconteça, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela, e ainda coloquei até no meu Twitter. Olha a merda, olha só a merda, e é merda das grandes. A derrota para o Santos colocou o Bahia numa situação complicadíssima. Vasco tem 2 jogos a menos, eu vou colocar a tabela para vocês olharem. Há 2 jogos a menos que o Bahia. Se vencer, ultrapassa o Bahia. Sim, se o Vasco vencer seus 2 jogos, ultrapassa o Bahia. E os jogos do Vasco não são jogos tão difíceis assim, tá? Goiás tem um jogo a menos que o Bahia. Se vencer, também ultrapassa o Bahia. Resumo da merda. Se o Vasco vencer seus 2 jogos e o Goiás vencer seu jogo, o Bahia entra no Z4 automaticamente. Não depende mais das suas próprias forças. E tá aqui, gente, a tabela, ó. Vou colocar para vocês aqui a tabela e daqui a pouco eu vou mostrar os jogos de Vasco e de Goiás. Olhe bem, Vasco tá aqui, ó. Vou até diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Tá aqui o Vasco, 22 jogos, o Bahia tem 24, ou seja, tem 2 jogos a menos, são 6 pontos. O Vasco tem 20 pontos, o Bahia tem 25. Se o Vasco ganhar seus 2 jogos, vai para 26 pontos, igual ao número de jogos do Bahia e ultrapassa o Bahia. Automaticamente, o Bahia cai uma casa para 16º, Goiás cai para 17º, Santos cai para 18º, ok? Beleza.
Pronto, agora tem aqui o Goiás. O Goiás tem um jogo a menos do que o Bahia, com 25 pontos. Se o Goiás vence seu jogo, o Goiás vai para 28 pontos, ou seja, o Bahia de 16º cai para a zona de rebaixamento automaticamente. Então, assim, o Bahia se colocou numa situação complicadíssima na tabela por causa da sua própria incompetência. Por causa da sua própria incompetência. Jogos do time do Vasco e o time do Goiás. O Vasco pega o Coritiba jogando em casa, o Coritiba praticamente rebaixado jogando em casa, e depois pega o América fora de casa. Já o time do Goiás pega o Flamengo jogando em casa. Torcer para que algum desses jogos aí dê um tropeço e o Bahia consiga se manter minimamente vivo fora da tabela, porque depois que entra na zona do rebaixamento é complicado para sair. Olha a situação que o Bahia se colocou depois dessa derrota pífia ontem para o time do Santos, um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Se tivesse até empatado, somado pelo menos um pontinho, já complicava ali, já ficava Bahia e Vasco com número de pontos iguais, e o que ia definir eram os outros critérios de desempate, tá? Bora falar agora sobre Luciano Juba. Bora ouvir primeiro o que foi que o Rogério Ceni falou sobre a entrada de Luciano Juba, e depois eu vou trazer aqui para vocês aonde Luciano, o mapa de calor de Luciano Juba e tudo mais com relação a ele, porque eu acho que, na minha opinião, o Rogério Ceni falhou em ter improvisado o atleta naquela posição. Fala aí, Rogério Ceni. O Bahia hoje voltou a sofrer com um problema que já sofreu nesse ano, que foi as bolas paradas, né? 2 gols de bola parada. Queria saber, nesse pouco tempo que você já tem à frente do comando técnico, se você já começou a colocar o seu estilo de bola parada, tanto ofensiva como defensiva, se você já trabalhou isso, e sobre o Luciano Juba. O Juba hoje entrou no lado direito do ataque, né, no lugar do Ademir. Você pensa o Juba de fato nessa posição, ou você acha que ele pode estar fazendo outras posições ali no ataque? Veja bem, nós temos o Ratão que joga pela esquerda, nós temos o Biel que costuma jogar pela esquerda. Se eu tenho o Juba que joga pela esquerda, são 3 atletas, eu não consigo botar ele para jogar. E todo mundo vai dizer, olha, mas como é que contratar o jogador e não dá oportunidade? Então eu conversei com ele, trabalhei 2 dias ele pelo lado direito, eu sei que não é muito, mas ele é um jogador que a gente ganha muito na bola parada quando ele entra, e é um jogador que joga num estilo parecido com o Ademir. Claro que ele não tem a velocidade do Ademir, mas ele é um cara que recebe, traz para dentro e consegue fazer essas tabelas, mas também precisa de adaptação, precisa de tempo. Com relação às bolas paradas, nós trabalhamos muito bola em movimento da linha. Aí, galera, eu queria... Depois a gente vai falar sobre esse lance das bolas paradas, porque a gente vai fazer um outro vídeo somente para isso, para a gente falar sobre seu Vitor Hugo, seu Canu e Cia, tá? Sobre Luciano Juba, eu quero trazer aqui para vocês, olha só isso aqui. A posição que Luciano Juba jogou e se destacou o tempo inteiro, aqui o mapa de calor dele. Se vocês observarem, o mapa de calor dele mostra muito claramente onde Luciano Juba joga durante a temporada, sempre pela esquerda, sempre pela esquerda. Essa desculpa de que eu tenho muitos jogadores, Ratão joga pela esquerda, Biel pela esquerda, enfim, vários jogadores pela esquerda, eu não conseguiria colocar Luciano Juba para jogar na esquerda. Consegue. Por exemplo, tira Everaldo do jogo, coloca Ratão de centroavante, coloca Luciano Juba na esquerda. Quem é o jogador da posição para jogar de beirada? Quem está mais acostumado a jogar pela beirada? Biel ou Juba, por exemplo? Biel. Por que não colocar Biel lá na direita? Já que é para improvisar, pega Biel, que já é um jogador acostumado a jogar nas beiradas de campo, já é um jogador com velocidade, com característica de velocidade igual a de Ademir, coloca lá na direita. Mas eu gosto de jogador com pé tocado. Sim, mas no momento você não tinha essa opção. Naquele momento não tinha essa opção. Agora, colocar um jogador que está acostumado a jogar na esquerda o tempo todo, que se destacou, que foi contratado pelo Bahia, porque ele jogou naquela posição, se destacou naquela posição, e colocar ele improvisado lá na ponta direita, numa posição onde ele não está acostumado a jogar, ele já jogou em algum momento sim, mas não é a posição que ele se adaptou, não é a posição que trouxe destaque para ele, na minha opinião foi um erro, tá? Rogério Ceni está chegando agora, eu vou dar um pouco de desconto, porque ele está conhecendo o grupo, mas assim, não foi legal essa escolha, não foi legal, prejudica o desempenho do atleta, prejudica. A gente viu que o Luciano Juba não errou bolas assim, mas não chegou nem perto do que ele pode fazer, do que a gente já viu ele fazer. Se o cara se destacou naquela posição, coloca ele para jogar naquela posição. Tem outros jogadores que você pode tentar improvisar e tirar do jogo, como por exemplo Everaldo, que a gente vai falar em outro vídeo. Quer botar um jogador, quer improvisar? Pega Biel, que é da posição, coloca ele lá na direita, coloca o Luciano Juba na sua posição, coloca os jogadores aonde eles sabem, onde eles rendem melhor do que ficar inventando, Rogério Ceni. Vá por mim, tá bom?
Bom, galera, é isso. Quero saber a opinião de vocês. Pode deixar a opinião de vocês aí nos comentários. O que é que vocês acharam dessa escolha de Rogério Ceni improvisar Luciano Juba lá na esquerda, sobre os números do Bahia no Z4. Enfim, volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.